Meu nome é Henrique, tenho 34 anos e trabalho como auxiliar administrativo em uma clínica médica no bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Sempre fui cético quanto a questões espirituais. Minha mãe era devota católica, frequentava a igreja todos os domingos, mas eu nunca levei fé nessas coisas. Para mim, religião era apenas uma muleta psicológica para quem não conseguia lidar com a dureza da vida. Eu estava errado, terrivelmente errado, e paguei um preço alto demais por minha arrogância. Tudo começou há 8 meses, quando minha filha Isabela, de apenas 6 anos, começou a apresentar comportamentos estranhos. A princípio, achei que eram apenas pesadelos infantis comuns. Ela acordava no meio da noite gritando, dizendo que havia um homem velho no quarto dela, um homem de pele escura e olhos brancos, que ficava parado no canto, observando-a dormir. Minha esposa Camila ficava desesperada, mas eu sempre tranquilizava as duas, dizendo que era apenas imaginação de criança. Os pesadelos se intensificaram. Isabela começou a urinar na cama novamente, algo que não fazia desde os 3 anos. Seu rendimento na escola despencou. A professora nos chamou para uma conversa, preocupada, dizendo que minha filha passava as aulas desenhando figuras perturbadoras, homens sem rosto, animais mortos, sangue escorrendo por paredes. Quando questionávamos Isabela sobre os desenhos, ela apenas dizia que o homem velho mandava ela fazer aquilo. Procuramos ajuda psicológica. A psicóloga infantil, doutora Mariana, conduziu várias sessões com Isabela. Após 3 semanas de terapia, ela nos chamou para uma conversa reservada. Seu rosto estava pálido, as mãos tremiam levemente enquanto segurava uma pasta com os desenhos de Isabela. Olha, vou ser direta com vocês, ela começou evitando nosso olhar. Não é comum eu fazer esse tipo de sugestão, mas vocês já consideraram procurar algum tipo de auxílio espiritual? Quase gargalhei. Doutora, com todo respeito, nós a procuramos justamente porque confiamos na ciência, não em charlatanismo. Ela respirou fundo. Henrique, eu também sou cética, mas em 20 anos de profissão já vi 3 casos similares ao da Isabela. Os sintomas são idênticos. Pesadelos recorrentes com a mesma figura, mudança brusca de comportamento, desenhos perturbadores com padrões específicos. Nos 3 casos anteriores, a terapia convencional não funcionou. O que funcionou? Ela pausou como se pesasse as palavras. Foi a intervenção espiritual. Camila apertou minha mão. Ela sempre foi mais aberta a essas questões. Cresceu em uma família que frequentava terreiro de Umbanda, embora tivesse se afastado após nos casarmos, respeitando minha postura cética. Que tipo de intervenção? Camila perguntou. Existe um pai de santo em Cidade Tiradentes, Pai Jerônimo. Ele tem ajudado muitas pessoas. Não sou de recomendar isso levianamente, mas os pais das crianças que mencionei procuraram ajuda dele e houve melhora significativa. Saímos do consultório em silêncio. Durante o trajeto de volta para casa, Camila me olhou com lágrimas nos olhos. Henrique, precisamos tentar. Nossa filha está sofrendo. Resisti por mais 2 semanas. 2 semanas nas quais Isabela piorou drasticamente. Ela começou a falar sozinha, conversando com alguém que ninguém via. Acordávamos de madrugada com ela de pé no corredor, completamente imóvel, olhando para a parede. Quando a tocávamos, ela demorava vários segundos para reagir como se estivesse em transe. A gota d'água foi quando a encontrei no quintal, às 3 da manhã, tentando enterrar sua boneca preferida. Suas mãozinhas estavam sujas de terra, as unhas quebradas de tanto cavar. Quando perguntei o que estava fazendo, ela me olhou com uma expressão que nunca esquecerei. Não eram os olhos da minha filha. Eram vazios, distantes, antigos. Ele disse que precisa de um corpo. Ela sussurrou com uma voz que não parecia sua. A boneca é o primeiro. Depois vai ser eu. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentado na sala, tomando café e observando o corredor que levava ao quarto de Isabela. Ao amanhecer, fui até Camila e disse as palavras que nunca pensei que diria. Vamos procurar esse pai de santo. Pai Jerônimo morava em uma casa simples em Cidade Tiradentes, uma região periférica de São Paulo. A residência tinha um quintal amplo onde funcionava o terreiro. Chegamos em uma quinta-feira, dia em que ele fazia atendimentos individuais. O pai de santo era um homem negro de aproximadamente 60 anos, com cabelos completamente brancos e olhos que transmitiam uma profundidade perturbadora. Usava roupas brancas simples e vários colares de contas coloridas.
Sua presença era ao mesmo tempo tranquilizadora e intimidadora. Ele nos recebeu em uma sala pequena, repleta de imagens de santos católicos, misturadas com estatuetas de orixás. O cheiro de ervas e incenso era intenso. Isabela, que havia chorado durante todo o trajeto de Uber, ficou estranhamente calma ao entrar na casa. Sentem-se, pai Jerônimo disse com uma voz grave e pausada. Ele observou Isabela por longos minutos, em silêncio. A menina sustentou o olhar dele sem piscar, algo incomum para uma criança de 6 anos. Há quanto tempo? Ele finalmente perguntou. 3 meses, respondi. Os pesadelos começaram há 3 meses. Ele balançou a cabeça negativamente. Não, isso é mais antigo, muito mais antigo. Seu olhar se fixou em Camila. Você teve contato com trabalhos espirituais antes? Frequentou o terreiro? Camila assentiu. Quando era criança. Minha avó era filha de santo, mas parei de frequentar há mais de 10 anos. Pai Jerônimo fechou os olhos e começou a murmurar palavras em uma língua que não reconheci. Iorubá, provavelmente. Isabela começou a tremer. Sua respiração ficou acelerada. A criança está com um encosto pesado, muito pesado, ele declarou, abrindo os olhos. Não é um espírito comum. É uma entidade antiga, poderosa. Alguém fez um trabalho forte contra sua família. Meu ceticismo tentou se rebelar. Com todo respeito, pai Jerônimo, mas isso não faz sentido. Quem faria algo assim? Não temos inimigos. Ele me olhou com uma mistura de pena e severidade. Você acha que conhece todos os inimigos que tem? A inveja não precisa de motivo, filho. Uma promoção que você recebeu e outro queria. Uma mulher que te desejou e você não percebeu. Um vizinho incomodado com sua felicidade. Os motivos são infinitos e geralmente banais. Camila estava pálida. O que podemos fazer? Preciso fazer um jogo de búzios para identificar qual entidade está perturbando a menina e qual trabalho foi feito. Depois, vamos precisar de várias sessões de descarrego e limpeza espiritual. É um processo longo e difícil. Começamos o tratamento no dia seguinte. Pai Jerônimo jogou os búzios e o que descobriu me gelou a espinha, mesmo com toda a minha resistência a acreditar. Segundo ele, alguém havia feito um trabalho de amarração de morte contra nossa família. O objetivo era destruir nosso lar, começando pela criança mais vulnerável. Durante as primeiras sessões, Isabela passava por banhos de ervas, defumações e rezas. Pai Jerônimo trabalhava com Exu e Pombagira, entidades que ele explicou serem guardiãs dos caminhos, capazes de desfazer trabalhos negativos. Eu observava tudo com um misto de descrença e desespero. Minha filha precisava de ajuda e, se aquilo funcionasse, pouco importava minha opinião sobre a metodologia. As coisas melhoraram inicialmente. Isabela voltou a dormir melhor. Os pesadelos diminuíram. Ela sorria novamente. Brincava com suas bonecas. Camila e eu respiramos aliviados. Achamos que o pior havia passado. Estávamos enganados. Uma noite, após 3 semanas de tratamento, acordei com Camila me sacudindo violentamente. Ela estava em pânico, lágrimas escorrendo pelo rosto. Henrique! Henrique, acorda! É a Isabela! Corri para o quarto dela. Minha filha estava em pé sobre a cama, os braços abertos, a cabeça jogada para trás. Seus olhos estavam completamente brancos, apenas as escleróticas visíveis. Da boca dela saía uma voz grave, masculina, em um português arcaico que mal consegui compreender. Esta alma me pertence. Fizeram um pacto. O sangue foi derramado. A criança foi oferecida. Vocês não podem impedir o que foi prometido. Camila gritou. Eu fiquei paralisado, minha mente racional tentando encontrar uma explicação lógica para o que presenciava. Então Isabela começou a levitar. Não muito, talvez uns 15 centímetros acima do colchão, mas o suficiente para destruir completamente todas as minhas convicções materialistas. Ela flutuou por talvez 10 segundos antes de cair violentamente na cama, desacordada. Chamamos uma ambulância. No hospital, todos os exames deram normais. Os médicos disseram que tinha sido uma crise convulsiva atípica, prescreveram anticonvulsivantes e nos mandaram para casa. Na manhã seguinte, voltamos desesperados ao terreiro de Pai Jerônimo. Ele nos recebeu com uma expressão sombria, como se já soubesse o que havia acontecido. A entidade se manifestou, ele disse, não como pergunta, mas como constatação. Relatei tudo o que havia visto. Cada palavra, cada detalhe perturbador. Pai Jerônimo permaneceu em silêncio por longos minutos.
os dedos entrelaçados, o olhar distante. O que ele disse sobre um pacto? Camila perguntou, a voz trêmula. Que pacto? Nós nunca fizemos nada. Pai Jerônimo suspirou profundamente. Nem sempre é preciso que os pais façam. Às vezes o pacto vem de gerações anteriores. Sua avó, Camila, você disse que ela era filha de santo. Você sabe que tipo de trabalho ela fazia? Camila ficou pálida. Minha avó, ela faleceu quando eu tinha 12 anos. Minha mãe não gostava de falar sobre ela. Dizia que a avó tinha se envolvido com coisas erradas no final da vida, que tinha se desviado do caminho da Umbanda e entrado na Quimbanda. Quimbanda. Pai Jerônimo repetiu, assentindo gravemente. A linha esquerda. Trabalhos com Exus e entidades do reino dos mortos. Não é necessariamente mal, mas quando praticada com intenções erradas, pode gerar dívidas espirituais que passam de geração em geração. Mas isso é absurdo, explodi. Você está dizendo que minha filha está pagando por algo que uma pessoa que ela nunca conheceu fez décadas atrás? Que tipo de justiça cósmica é essa? Ele me encarou com uma firmeza que me silenciou. Não é sobre justiça, Henrique. É sobre causa e consequência. É sobre dívidas contraídas no plano espiritual que precisam ser saldadas. Você não precisa acreditar nisso para que seja real. A fome não deixa de existir só porque você não acredita nela. Camila estava tremendo. O que precisamos fazer? Por favor, tem que ter uma solução. Pai Jerônimo se levantou e foi até um pequeno altar no canto da sala. Acendeu várias velas e ficou lá, de costas para nós, por vários minutos. Quando se virou, seu rosto estava diferente, mais velho de alguma forma, cansado. Existe uma solução, mas vai exigir um sacrifício grande, muito grande. Qualquer coisa, Camila disse imediatamente. Fazemos qualquer coisa por nossa filha. Vou precisar fazer um trabalho profundo, um ebó completo com sacrifícios animais específicos. Vou precisar abrir os caminhos de Exu Caveira e fazer uma oferenda significativa para quebrar esse pacto. Mas tem um problema. Ele pausou, medindo suas palavras. Para quebrar um pacto de sangue é necessário outro sacrifício de sangue. Senti meu estômago revirar. Que tipo de sacrifício? 7 galos pretos, 3 cabras e... Ele hesitou. Uma oferenda pessoal sua, Camila. Você tem ligação sanguínea com quem fez o pacto original. Precisa ser você a desfazê-lo. O que você quer dizer com oferenda pessoal? Perguntei desconfiado. Jejum de 7 dias tomando apenas água e ervas específicas. Durante esse período, ela precisará dormir no terreiro, passando por rituais de limpeza diários. No 7º dia, faremos o trabalho principal. Camila não hesitou. Eu faço. Quando começamos? Os próximos dias foram os mais difíceis da minha vida. Camila se mudou temporariamente para o terreiro de Pai Jerônimo. Eu ficava com Isabela em casa, que havia voltado a apresentar comportamento normal após aquela noite terrível. Era como se a entidade tivesse se manifestado e depois recuado, esperando o desfecho. Visitava Camila todos os dias. Ela estava irreconhecível. O jejum a deixou extremamente magra, a pele pálida, olheiras profundas, mas seus olhos mantinham uma determinação feroz. Ela faria qualquer coisa por nossa filha. No 6º dia do processo, Pai Jerônimo me chamou para uma conversa particular. Sua expressão estava grave, mais do que o habitual. Henrique, preciso te contar a verdade completa sobre o que vai acontecer amanhã. Meu coração disparou. Que verdade? Você não está sendo honesto conosco? Eu disse a verdade, mas não toda ela. Precisava que Camila estivesse comprometida primeiro, porque se soubesse tudo desde o início, ela poderia ter recuado. Segurei o encosto da cadeira. Fala logo. O que você está escondendo? Ele respirou fundo. Para quebrar um pacto tão antigo e poderoso, feito com sangue e envolvendo o sacrifício simbólico de uma criança para entidades das trevas, o contra-sacrifício precisa ser equivalente. Não basta oferendas animais e jejum. Equivalente como? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Camila terá que oferecer algo de valor equivalente ao que foi pedido no pacto original. Algo precioso. Algo que doa profundamente. Fala logo, porra! Gritei, perdendo a compostura. Ela terá que sacrificar um animal com as próprias mãos. E não pode ser qualquer animal. Precisa ser um animal que represente vida, pureza, algo que ela ame. Um cordeiro branco ou... Ele pausou.
Um animal doméstico que seja dela. Senti o chão fugir sob meus pés. Você está falando da Mel? Nossa cadela? Mel era uma Golden Retriever de 4 anos, que Camila havia resgatado quando era filhote. As duas eram inseparáveis. A cachorra dormia na cama com ela. A acompanhava em todos os lugares possíveis. Era praticamente sua segunda filha. Não necessariamente a Mel, pai Jerônimo explicou. Pode ser um cordeiro que compraremos. Mas o sacrifício precisa ter peso emocional real. Precisa doer. Precisa ser uma renúncia verdadeira. O universo espiritual reconhece a diferença entre um sacrifício vazio e um que vem do coração. E se ela se recusar? Então o pacto não será quebrado. E Isabela... Ele não precisou terminar a frase. Passei a noite inteira acordado, a mente em tormenta. Como eu contaria isso para Camila? Como pediria que ela sacrificasse Mel, a cachorra que ela amava como família, para salvar nossa filha? E o pior, eu, que sempre havia desprezado essas práticas como superstição primitiva, estava agora considerando seriamente permitir que isso acontecesse. No 7º dia, cheguei ao terreiro ao amanhecer. Camila estava sentada no centro do terreiro, cercada por velas brancas e vermelhas. Ela parecia um fantasma, os ossos visíveis sob a pele, mas seus olhos queimavam com uma intensidade quase febril. Pai Jerônimo havia preparado tudo. Havia uma área específica delimitada com pemba branca no chão, formando um grande círculo com símbolos que não reconheci. No centro, havia uma pedra escura, quase negra, manchada com o que parecia ser sangue antigo. Ao redor do círculo, estavam dispostas as oferendas: galos pretos em gaiolas, 3 cabras amarradas, frutas, bebidas, charutos, moedas e mel. Nossa cachorra estava lá, deitada calmamente ao lado de Camila, a cauda batendo feliz ao me ver chegar. Henrique, Camila me chamou, a voz fraca. Pai Jerônimo me explicou tudo. Corri até ela, ajoelhando-me. Camila, você não precisa fazer isso. Podemos encontrar outra forma. Podemos. Não existe outra forma. Ela me interrompeu. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Ele me mostrou. Me mostrou o que vai acontecer com Isabela se não quebrarmos o pacto. Vi nossa filha, Henrique. Vi ela aos 12 anos, possuída completamente, fazendo coisas terríveis. Vi ela aos 18, internada em uma instituição psiquiátrica, sedada permanentemente, porque não há tratamento médico para a possessão espiritual. Vi ela aos 25, tomando a própria vida para escapar do tormento. Ela segurou meu rosto com as mãos trêmulas. Eu vi nosso futuro sem esse ritual. Vi você se tornando um alcoólatra, destruído pela culpa. Vi nosso casamento acabar. Vi tudo desmoronar. E vi a alternativa. Vi Isabela crescer saudável, feliz, livre. Vi ela se casar, ter filhos, viver plenamente. Como ele te mostrou isso? Durante o jejum, durante as rezas, tive visões. Não sei se eram reais ou se foram induzidas de alguma forma, mas pareciam tão verdadeiras, Henrique. Tão reais que não posso correr o risco de ignorá-las. Pai Jerônimo se aproximou. Está na hora. O sol está nascendo. É o momento certo. Ele começou a preparar o espaço ritual. Acendeu mais velas, formando pontos cardeais ao redor do círculo. Despejou cachaça nos 4 cantos, fazendo preces em Yorubá que ecoavam pelo terreiro silencioso. O ar estava pesado, denso. Mesmo o canto dos pássaros havia cessado, como se a própria natureza sentisse o que estava prestes a acontecer. Antes de começarmos, Pai Jerônimo disse, sua voz assumindo um tom formal e grave, preciso que ambos entendam exatamente o que vai acontecer aqui. Este não é um ritual simples. Vamos abrir portais para planos que vocês não compreendem. Vamos negociar com entidades que existem desde antes da humanidade ter linguagem. Uma vez iniciado, não pode ser interrompido. Se pararmos no meio, as consequências serão piores do que se nunca tivéssemos começado. Ele olhou diretamente para mim. Henrique, você ainda pode sair. Leve Isabela para longe, tentem uma vida normal e esperem que a entidade perca interesse. É uma opção. Não é uma boa opção, mas existe. E qual seria o desfecho? Perguntei, já conhecendo a resposta. A possessão completa. Eventualmente, Isabela deixaria de existir como indivíduo. A entidade tomaria controle permanente. Camila apertou minha mão. Nós ficamos. Fazemos o que for necessário. Pai Jerônimo assentiu e começou o ritual. Primeiro, sacrificou os galos pretos um por um.
Cada ave tinha o pescoço cortado com um movimento rápido e preciso. O sangue era coletado em uma cuia de barro e despejado sobre a pedra negra no centro do círculo. Com cada galo sacrificado, ele cantava versos diferentes, sua voz subindo e descendo em uma melodia ancestral que me arrepiava. O cheiro de sangue começou a preencher o ar, denso, metálico, nauseante. Senti meu estômago revirar, mas me forcei a permanecer firme. Camila estava pálida, tremendo, mas mantinha os olhos fixos em Pai Jerônimo. Depois dos galos vieram as cabras. O processo foi mais difícil de assistir. Os animais sentiam o que estava por vir, resistiam, berravam. Pai Jerônimo murmurava palavras de conforto para elas antes de fazer o corte. Agradeço sua vida. Seu sacrifício tem propósito. Você não morre em vão. Quando a terceira cabra foi sacrificada, a atmosfera mudou drasticamente. A temperatura caiu de forma abrupta. Minha respiração saiu em nuvens de vapor, apesar de estarmos em pleno verão paulista. As velas começaram a tremeluzir violentamente, suas chamas se esticando em direções impossíveis, contrariando o vento. Eles estão aqui, Pai Jerônimo sussurrou. As entidades chegaram, estão observando. Querem ver se somos sérios. Camila se levantou, cambaleando levemente. Os 7 dias de jejum a haviam deixado fraca, mas ela se manteve ereta pela pura força de vontade. Pai Jerônimo lhe estendeu a faca ritual. Era uma lâmina curva, antiga, com o cabo de osso entalhado com símbolos que pareciam se mover quando eu olhava diretamente para eles. Agora vem a parte mais difícil, ele disse solenemente. Camila, você precisa chamar Mel para dentro do círculo. O animal não pode ser forçado. Ela precisa vir por vontade própria, por confiança em você. Isso faz parte do sacrifício. A confiança traída tem poder espiritual. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Não bastava sacrificar a cachorra. Camila teria que trair a confiança de Mel, teria que usar o amor que o animal sentia por ela para atraí-la para a morte. Camila começou a chorar abertamente. Seus soluços eram dolorosos de ouvir, vindos de um lugar profundo de agonia. Eu não consigo fazer isso com ela. Não posso trair a Mel assim. Então Isabela está perdida. Pai Jerônimo disse sem crueldade, apenas afirmando um fato. A escolha é sua, mas escolha agora porque a janela está aberta e as entidades estão impacientes. Como se para enfatizar suas palavras, um vento súbito varreu o terreiro. Não era um vento natural. Soprava em espiral, levantando folhas e poeira em um padrão circular perfeito ao redor de onde estávamos. E no meio daquele vento, eu jurava poder ouvir vozes, sussurros em línguas antigas, risadas frias, sons que não deveriam vir de gargantas humanas. Camila olhou para mim, seus olhos implorando que eu a impedisse, que eu encontrasse outra solução. Mas não havia solução. Nós dois sabíamos. Então, ela olhou para Mel, que ainda estava deitada calmamente, alheia ao horror que se desenrolava. Mel, Camila chamou, sua voz quebrando. Vem aqui, minha filha. Vem com a mamãe. A cachorra levantou imediatamente, a cauda balançando. Ela adorava quando Camila a chamava. Começou a caminhar em direção a ela, feliz, confiante. Não, Camila murmurava, mesmo enquanto continuava chamando a cachorra. Me perdoa, Mel, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mel entrou no círculo. No momento em que suas patas cruzaram a linha de pemba branca, todas as velas se apagaram simultaneamente. Ficamos em escuridão completa por um segundo. Então, as velas se reacenderam sozinhas, mas suas chamas agora eram azuis em vez de alaranjadas. A luz que emitiam era fria, fantasmagórica. O círculo está selado, Pai Jerônimo anunciou. Ninguém pode entrar ou sair até que o ritual seja concluído. Camila, você precisa agir agora. As entidades aceitaram a oferenda, mas exigem que seja feita corretamente. Mel se aproximou de Camila, pulando levemente, querendo carinho. Lambia a mão de Camila, aquela língua áspera e quente que tantas vezes havia consolado minha esposa em momentos difíceis. Camila caiu de joelhos, abraçando a cachorra com força, soluçando descontroladamente. Eu te amo tanto. Você me salvou quando eu estava deprimida, lembra? Quando Isabela nasceu e eu tive depressão pós-parto, você ficou do meu lado todos os dias. Você me dava razão para levantar da cama. Você é minha companheira, minha filha, minha amiga. Mel apenas abanava o rabo, feliz pela atenção,
sem compreender as palavras, apenas sentindo o amor por trás delas. Como eu posso fazer isso com você? Camila gritou, olhando para o céu. Como vocês podem exigir isso de mim? Que tipo de universo, que tipo de Deus, que tipo de força cósmica exige que eu mate alguém que me ama incondicionalmente para salvar minha filha? Pai Jerônimo se aproximou, colocando uma mão no ombro de Camila. O universo não é justo, não é bondoso, não é cruel. Ele simplesmente é. Ação e reação. Causa e consequência. Sua avó fez escolhas. Essas escolhas geraram dívidas. Essas dívidas agora são suas. E o preço para quitá-las é este. Mas ela não escolheu isso. Gritei, incapaz de me conter. Camila não fez nada de errado. Por que ela tem que pagar? Porque ela é a descendente. Pai Jerônimo respondeu calmamente. Porque o sangue é a ponte entre gerações. E porque no final sempre há um preço. Sempre. Camila respirou fundo várias vezes, tentando se acalmar. Ela beijou o topo da cabeça de Mel, aquele pelo dourado e macio. Você vai para um lugar melhor. Prometo que vai. E um dia, quando eu também partir, vou te procurar. Vou te pedir perdão adequadamente. E espero que você ainda me ame, apesar do que vou fazer. Ela posicionou Mel gentilmente no chão, acariciando sua cabeça. A cachorra se deitou, completamente relaxada, confiante. Camila pegou a faca com as mãos tremendo violentamente, levantou a lâmina e hesitou. Não consigo, ela sussurrou. Deus me ajude, não consigo. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo. Mel fez algo extraordinário. A cachorra olhou para Camila, diretamente nos olhos, e por um breve segundo eu jurei ver compreensão naquele olhar canino. Mel lambeu a mão de Camila uma última vez, então deitou a cabeça no chão, expondo o pescoço, e fechou os olhos. Era como se ela soubesse, como se compreendesse e aceitasse. Camila soluçou alto, um som primordial de dor. E então, num movimento rápido, porque hesitar seria tortura, ela fez o corte. O que aconteceu nos segundos seguintes não deveria ser possível. O sangue de Mel não apenas fluiu. Ele foi puxado em direção à pedra negra no centro do círculo, como se sugado por uma força invisível. O sangue dos galos e cabras, que havia se misturado sobre a pedra, começou a borbulhar. A fumaça que se erguia não era cinza comum, mas tinha tons de vermelho e preto, se contorcendo em formas quase reconhecíveis. Faces gritando, mãos se alcançando, formas humanoides que apareciam e desapareciam. As chamas azuis das velas se tornaram violetas, depois vermelhas, queimando mais alto que fisicamente possível. O vento em espiral intensificou, uivando como uma entidade viva e furiosa. Camila estava congelada no lugar, ajoelhada ao lado do corpo de Mel, coberta de sangue, a faca ainda em sua mão. Pai Jerônimo levantou os braços, sua voz trovejando sobre o barulho do vento sobrenatural. Ejalá Rei das almas, cavaleiro da encruzilhada das 7 portas, guardião dos caminhos entre a vida e a morte, eu invoco seu poder. Eu ofereço este sangue, derramado em dor e amor para quebrar as correntes que prendem a criança Isabela. A terra começou a tremer. Não foi minha imaginação. O chão literalmente tremeu sob nossos pés. Rachaduras se formaram ao redor do círculo, emanando da pedra central como teias de aranha. O pacto feito por Alzira, filha de Ogum, há 32 anos, está cumprido. O sangue inocente foi derramado. A dívida está paga. Liberte a criança. Liberte Isabela do seu jugo. Uma presença se manifestou. Não havia forma física, mas todos nós sentimos. Era como se algo gigantesco, antigo e terrivelmente poderoso tivesse voltado sua atenção para nós. O peso daquela atenção era quase insuportável. Senti meus joelhos fraquejarem. A sensação era de estar sendo avaliado, pesado, julgado por algo que existia muito além da compreensão humana. E então, uma voz. Não uma voz que se ouve com os ouvidos, mas uma que ressoa diretamente dentro do crânio, vibrando nos ossos, ecoando na alma. O sacrifício é aceito, a dor é verdadeira, o amor é puro, mas a dívida não está completamente paga. Pai Jerônimo ficou branco. O que mais querem? A mulher derramou o sangue, mas o homem deve selar o pacto. Ele também deve pagar. A voz sobrenatural focou em mim, e senti como se milhares de olhos invisíveis me examinassem, dissecando minha alma, vendo cada pensamento,
cada medo, cada pecado que eu já havia cometido. Eu? Consegui dizer, minha voz saindo como um grasnado. O que vocês querem de mim? Sua certeza, sua arrogância, seu ceticismo. Você zombou do que não compreendia. Você ridicularizou o sagrado. Você atrasou a ajuda à sua filha por orgulho. Este é seu pecado. Este é seu preço. Pai Jerônimo me olhou, seus olhos arregalados. Henrique, você precisa se ajoelhar dentro do círculo. Você precisa pedir perdão. Não para mim, não para as entidades, mas para si mesmo. Você precisa reconhecer seu erro e aceitar a humilhação disso. Humilhação. A palavra ecoou em minha mente. Durante toda a minha vida, eu havia me orgulhado de minha racionalidade, de minha recusa em aceitar o sobrenatural. Meu ego intelectual era minha identidade. E agora, depois de tudo que havia presenciado, depois de ver minha filha levitar e falar em línguas que ela não conhecia, depois de assistir o sacrifício horrível que minha esposa acabara de fazer, a entidade estava me pedindo para abandonar completamente essa identidade. Eu comecei, mas minha garganta fechou. Ajoelhe-se e peça perdão, ou a criança permanecerá presa. Olhei para Camila. Ela estava me olhando, o rosto coberto de lágrimas e sangue, completamente destroçada. Ela havia sacrificado Mel, havia matado com as próprias mãos um ser que amava para salvar nossa filha. E eu não conseguiria fazer algo tão simples quanto engolir meu orgulho. Me arrastei até o centro do círculo, ajoelhando ao lado da pedra negra, agora completamente encharcada de sangue. O cheiro era avassalador. Coloquei as mãos na pedra, e ela estava quente, pulsando como se estivesse viva. Eu peço perdão. Comecei, as palavras saindo com dificuldade. Eu estava errado. Errado sobre tudo. Errado em zombar. Errado em duvidar. Errado em atrasar a busca por ajuda. As lágrimas começaram a fluir livremente. Minha filha sofreu por causa do meu orgulho. Minha esposa teve que fazer o impensável porque eu não acreditei a tempo. Eu sou um tolo arrogante que pensava que entendia o universo quando não compreendia nada. Mais, a voz exigiu. Mais profundo. Toque a verdade central. Fechei os olhos, mergulhando dentro de mim mesmo. Que verdade? O que eles queriam ouvir? E então entendi. Não era o que eles queriam ouvir. Era o que eu precisava admitir. Eu tinha medo, sussurrei. Medo de que se o sobrenatural fosse real, então eu não teria controle. Se existem forças além da minha compreensão, então eu não sou o mestre do meu destino. Eu não sou o protetor onipotente da minha família. Sou apenas um homem, pequeno, ignorante, impotente diante de forças muito maiores que eu. Minha voz quebrou completamente. E isso me apavorava, porque se eu não posso proteger minha família com lógica e razão, então como posso protegê-las? Como posso garantir que elas fiquem seguras? A resposta é: não posso. Nunca pude. E isso me aterroriza. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento havia parado. Então senti algo. Uma mão, ou algo como uma mão, tocou minha cabeça. Não havia nada visível, mas eu senti. Era fria, mas não desconfortável. Era antiga, mas não malévola. O homem aprendeu humildade. A mulher pagou com dor. O sacrifício está completo. O pacto está quebrado. A presença começou a se retirar. Era como assistir uma maré gigantesca recuar, deixando a praia vazia. O peso opressor no ar diminuiu. As chamas voltaram à cor laranja normal. A temperatura começou a subir novamente. Pai Jerônimo cambaleou, caindo de joelhos, exausto. Está feito, ele ofegou. Está finalmente feito. Camila desmaiou, caindo ao lado do corpo de Mel. Corri até ela, verificando sua respiração. Estava viva, apenas exausta além dos limites humanos. Peguei-a nos braços. Ela era tão leve depois dos 7 dias de jejum, parecia frágil como vidro. Pai Jerônimo lentamente começou a desmontar o círculo ritual, murmurando orações de fechamento. Levem Isabela ao terreiro hoje à noite, ele instruiu. Precisamos fazer uma limpeza final nela, mas o pior passou. A entidade não tem mais poder sobre ela. E Mel? Perguntei, olhando para o corpo da cachorra, agora sem vida, ainda dentro do círculo. Eu vou cuidar do corpo com respeito. Pai Jerônimo prometeu. Ela será enterrada com honras.
Seu sacrifício não será esquecido. Ela morreu com propósito, salvando uma criança. Existem destinos piores. Levei Camila para casa. Ela dormiu por quase 20 horas seguidas. Quando finalmente acordou, não conseguia falar. Apenas chorava silenciosamente, um choro sem som que era de alguma forma pior que qualquer grito. Naquela noite, levamos Isabela ao terreiro. Pai Jerônimo fez uma última limpeza nela, usando ervas e orações. Durante o ritual, Isabela disse algo que me congelou. O homem velho foi embora, papai. Ele disse que não pode mais me pegar. Disse que alguém pagou por mim. Quem pagou, minha filha? Perguntei, engolindo em seco. A cachorrinha dourada, ela respondeu simplesmente. Vi ela em meus sonhos. Ela me lambeu e disse adeus. Para onde a Mel foi, papai? Camila soluçou, virando o rosto. Não tínhamos coragem de contar a verdade para nossa filha. Não ainda. Talvez nunca. Ela foi para um lugar especial, consegui dizer. Um lugar onde ela não sente dor. Isabela pareceu satisfeita com a resposta. Naquela noite, ela dormiu pacificamente pela primeira vez em meses, sem pesadelos, sem gritos, apenas o sono tranquilo de uma criança livre. Mas Camila e eu não dormiríamos tranquilos novamente tão cedo. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Isabela prosperou. Era como se um peso tivesse sido removido dela. Suas notas melhoraram drasticamente. Ela fez novos amigos na escola. Seus desenhos voltaram a ser coloridos e alegres. Nossa filha estava verdadeiramente livre. Camila, por outro lado, afundou em uma depressão profunda. Ela desenvolveu pesadelos próprios, acordando no meio da noite com o som dos guinchos de mel ecoando em sua mente. Começou terapia intensiva e medicação antidepressiva. Algumas noites, eu a encontrava sentada no escuro da sala, apenas olhando para as fotos de Mel no celular, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ela confiava em mim. Camila sussurrava nessas ocasiões. Até o último segundo, ela confiava em mim. E eu traí essa confiança. Como vivo com isso, Henrique? Como acordo todo dia sabendo que tirei a vida de alguém que me amava incondicionalmente? Eu não tinha respostas. Apenas assegurava, compartilhando o peso de uma culpa que nunca desapareceria completamente. Quanto a mim, mudei fundamentalmente como pessoa. O ceticismo arrogante que definia minha personalidade havia sido totalmente destruído. Comecei a frequentar o terreiro de Pai Jerônimo regularmente, não apenas como visitante, mas como estudante. Aprendi sobre os orixás, sobre as oferendas, sobre o delicado equilíbrio entre o mundo material e o espiritual. Descobri que minha sogra ainda estava viva, morando em Pernambuco. Camila havia se afastado dela completamente após a morte da avó e nunca me contou o motivo real. Com tudo o que havia acontecido, decidimos confrontá-la. A conversa foi reveladora e perturbadora. A mãe de Camila, Dona Luísa, confirmou nossas piores suspeitas. A avó de Camila, Alzira, havia de fato feito um pacto com entidades da Quimbanda nos últimos anos de sua vida. Mamãe estava desesperada, Dona Luísa explicou, as mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de café. O marido dela, meu pai, estava morrendo de câncer. Ela tentou de tudo. Rezou, fez ebós, procurou curandeiros. Nada funcionava. Então, ela procurou caminhos mais escuros. Que tipo de pacto ela fez? Camila perguntou a voz monótona. Dona Luísa suspirou profundamente. Ela ofereceu a vida da próxima criança que nascesse na família, em troca da cura do meu pai. O bebê seria poupado fisicamente, mas sua alma pertenceria à entidade. Era uma forma de escravidão espiritual. E meu avô? Ele foi curado? Camila já sabia a resposta. Por 6 meses. 6 meses de remissão milagrosa que os médicos não conseguiam explicar. Depois o câncer voltou ainda mais agressivo. Ele morreu em 3 semanas. Dona Luísa limpou as lágrimas. Mamãe percebeu tarde demais que havia sido enganada. As entidades pegaram o que ela ofereceu, mas não cumpriram a parte delas do acordo. E quando ela tentou reverter, eles disseram que era tarde demais. O pacto estava selado. Por que você nunca me contou? Camila explodiu. Você sabia que eu estava grávida. Sabia que Isabela seria a próxima criança da família. Como pôde me deixar na ignorância? Porque eu achei que tinha acabado. Dona Luísa gritou de volta. Mamãe morreu. Pensei que o pacto havia morrido com ela. Pensei que... Esperava que... Ah, minha filha. Eu tentei me convencer de que era tudo superstição, que nada daquilo era real.
Fui covarde. Me perdoa. Me perdoa. Camila não a perdoou naquele dia. Talvez nunca perdoe completamente, mas ao menos agora entendíamos a origem de tudo. A cadeia de erros, desespero e decisões equivocadas que quase custaram a alma de nossa filha. Voltando ao presente, 6 meses após o ritual, nossa vida encontrou um novo normal. Mas não é o normal de antes. É um normal construído sobre cicatrizes e sacrifícios. Há 2 semanas, algo aconteceu que me fez questionar novamente tudo o que pensei ter entendido. Isabela estava desenhando na sala quando me chamou. Papai, vem ver. Aproximei-me e meu sangue gelou. Ela havia desenhado Mel. A representação era surpreendentemente precisa para uma criança de 7 anos. A cachorra estava sentada sobre nuvens, cercada por luz dourada, com asas brilhantes nas costas. Mel é um anjo agora, Isabela explicou calmamente. Ela me visitou ontem à noite. Disse que está bem, que não sente dor e que ainda nos ama. Disse para contar para a mamãe que ela entende, que ela perdoa. Camila, que estava ouvindo da cozinha, deixou cair o prato que estava segurando. O barulho do vidro se estilhaçando ecoou pela casa. Ela correu para a sala, pegou o desenho com mãos tremendo e desmoronou chorando. Não sei se foi apenas a imaginação fértil de uma criança tentando processar a perda, ou se foi algo mais. Não sei se os mortos realmente podem se comunicar, se Mel de alguma forma enviou uma mensagem através de Isabela, ou se foi apenas o subconsciente de nossa filha tentando curar a ferida que via em sua mãe. Mas sei que desde aquele dia, Camila tem dormido melhor. Os pesadelos diminuíram. Ela sorri com mais frequência. O desenho está emoldurado ao lado da cama dela, e às vezes, quando acho que ela não está olhando, a vejo tocando a moldura gentilmente, sussurrando um obrigada silencioso. Pai Jerônimo, quando contei a ele sobre o desenho e a mensagem, apenas sorriu enigmaticamente. O amor transcende a morte. Sempre transcendeu. E sacrifícios feitos por amor. Esses ecoam através de todos os planos de existência. Esta é minha história. A história de como o ceticismo quase custou minha filha. A história de como o amor de uma mãe foi testado de uma forma que ninguém deveria ser testado. A história de como descobri que o mundo é muito mais complexo, mais escuro, mais misterioso, mas também mais compassivo do que eu jamais imaginei. Isabela tem agora 7 anos. Ela é uma criança feliz, cheia de vida, que ama desenhar animais com asas. Ela fala em ser veterinária quando crescer para ajudar todos os bichinhos do mundo. Ela não se lembra conscientemente dos 3 meses de terror, mas às vezes, quando está dormindo, eu a ouço murmurar palavras de agradecimento para a cachorrinha dourada. Camila está em recuperação. Alguns dias são melhores que outros. Ela voltou a trabalhar, retomou suas amizades, tenta viver normalmente, mas há uma profundidade em seus olhos que não existia antes. Uma compreensão de que o amor real às vezes exige sacrifícios impensáveis. E uma gratidão feroz por ter tido a força de fazer o que era necessário, mesmo que isso tenha quase a destruído. Quanto a mim, não sou mais o homem que era. O Henrique arrogante e cético morreu naquele terreiro, junto com Mel. Em seu lugar, existe alguém mais humilde, mais consciente de seus limites, mais respeitoso com os mistérios que não pode compreender. Continuo sendo racional na maior parte do tempo, mas agora existe espaço para a fé, para o inexplicável, para o sagrado. Visitamos o túmulo de Mel todo mês. Pai Jerônimo a enterrou em um lugar especial no terreiro, sob uma árvore frondosa. Há uma pequena placa que diz: Mel, heroína, amada para sempre. Isabela sempre traz flores. Camila fica lá por longos minutos, às vezes conversando baixinho, outras vezes apenas sentada em silêncio. Na última visita, Isabela olhou para Camila e disse: Não fica triste, mamãe. Mel me disse que foi uma escolha dela também. Disse que nos amava tanto que teria feito qualquer coisa, assim como você. Não sei se crianças de 7 anos podem inventar filosofias tão profundas sozinhas. Não sei se há realmente comunicação além do véu, ou se nossos cérebros simplesmente criam as narrativas que precisamos para sobreviver ao trauma. E no final, descobri que não importa tanto assim saber a verdade objetiva. O que importa é que Isabela está livre. O que importa é que nossa família, embora ferida, permanece unida.
O que importa é que aprendemos que o amor verdadeiro às vezes tem preços terríveis, e que pagar esses preços não nos torna monstros, mas sim humanos, enfrentando situações impossíveis com a única arma que temos: devoção àqueles que amamos. Algumas noites, acordo no escuro e penso, valeu a pena? E a resposta é sempre sim, seguida imediatamente por uma dor lancinante. Sim, valeu a pena salvar Isabela, mas isso não torna o preço menos devastador. Ambas as verdades existem simultaneamente, e aprendi a viver na tensão entre elas. Se você está lendo isso e tem filhos, espero que nunca precise fazer as escolhas que fizemos. Espero que seus dias sejam simples, que suas noites sejam tranquilas, que o pior desafio seja ajudar com a lição de casa, ou decidir que jantar preparar. Mas se algum dia você se encontrar em uma encruzilhada impossível, se for forçado a escolher entre horrores, se precisar sacrificar algo precioso para salvar algo ainda mais precioso, saiba que não está sozinho. Saiba que é possível sobreviver ao impensável. Saiba que cicatrizes podem coexistir com cura. E saiba que às vezes, apenas às vezes, aqueles que sacrificamos por amor compreendem e perdoam e continuam nos amando onde quer que estejam. Mel, onde quer que você esteja, obrigado. Obrigado por ter sido fiel até o fim. Obrigado por seu sacrifício. Obrigado por ter salvado nossa filha. Um dia, quando chegar minha hora de partir, vou te procurar. Vou trazer o maior osso que existir no mundo espiritual. E vou passar a eternidade compensando aquele momento terrível no terreiro. Até lá continuamos vivendo, carregando nossas culpas, celebrando nossas vitórias, amando ferozmente aqueles que ainda estão conosco, reaprendendo dia após dia que ser humano significa às vezes fazer o impossível, sobreviver ao insuportável e encontrar maneiras de continuar mesmo quando parece que não há como continuar. Esta é a revelação macabra que a Umbanda me ensinou, que o mundo espiritual é real, que dívidas de gerações passadas podem nos alcançar, que entidades além de nossa compreensão existem e fazem exigências terríveis. Mas também me ensinou que o amor é a força mais poderosa em qualquer plano de existência, que sacrifícios feitos por amor têm peso e significado, e que, no final, somos medidos não pela ausência de falhas, mas pela presença de coragem quando enfrentamos escolhas impossíveis. Se esta história te impactou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais relatos que vão te fazer questionar tudo o que você achava impossível. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa saber que existem forças além da nossa compreensão. Ative o sininho e fique por dentro.